Boa noite, meus queridos irmãos. Saúdo todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um olá especial também para os irmãos que estão nos acompanhando de forma virtual. Meus queridos irmãos, para quem não me conhece, o pastor já começou a apresentar. Eu sou o Giorgio, meu nome é difícil mesmo, então quem vier conversar comigo depois pode me chamar do jeito que entendeu. E nesse momento eu estou no 6º semestre da Faculdade Teológica. Eu tenho sentido esse propósito, essa vocação, esse chamado pastoral e, portanto, agradeço muito a oportunidade que cada um dos irmãos me deu nesse momento de me ouvir e permitir que eu pudesse compartilhar um pouco dessa vocação com os irmãos. Agradeço também ao pastor Aracaki por ceder o púlpito e agradeço também a supervisão que eu tive do pastor Jesus na elaboração desse sermão. Pois bem, meus irmãos, nos dias de hoje, algo de muito interessante tem acontecido. Acontece que nossa geração, e eu digo isso principalmente aos jovens, não é à toa que hoje estamos aqui no mês de jovens, temos passado por uma tentação tanto quanto específica, que é a tentação do exibicionismo. Mais forte do que nunca, e eu acredito que é por causa das redes sociais, como TikTok, Instagram, YouTube e assim por diante, nós temos criado uma tentação, uma tendência muito forte de mostrar certas particularidades de nossas vidas. E raramente essas coisas são coisas desagradáveis ou coisas que não nos dão a atenção que nós queremos. Normalmente é o lado bonito da coisa. Uma das coisas que mais gera engajamento quando a gente está fazendo um tipo de post desse, parecido em redes sociais, principalmente hoje em dia como com TikTok, YouTube, enfim, são os tipos de postagens que demonstram que a gente tem algum tipo de piedade. Como assim? Posts que mostram, poxa vida, eu estava ali e eu distribuí 500 marmitas para moradores de rua, ou fiz algo louvável, algo bonito nesse estilo, fiz a reforma numa casa de uma pessoa que tinha necessidade e tudo mais, e no final das contas a pessoa ganha um baita de engajamento porque a gente acha isso bonito, a gente acha isso legal, a gente acha isso interessante. Mas a questão é que a piedade, a verdadeira piedade, não se encontra aí. Na verdade mesmo, a gente não usa muito a palavra piedade no nosso contexto evangélico brasileiro. É uma palavra que a gente foge um pouquinho do uso. Porque quando a gente pensa, uma pessoa piedosa ou ter piedade de alguém, quando a gente pensa no português brasileiro, a gente entende mais como ter pena de alguém ou ter misericórdia. Por exemplo, tenha piedade de mim, eu passei o dia inteiro fazendo tal coisa, deixa eu ficar de boa aqui, descansando, ou algum uso parecido. Mas a questão é que existe um conceito bíblico de piedade, que é um pouco diferente disso que a gente usa no nosso português contemporâneo. Para resumir, a piedade seria algo como as ações ou características que uma pessoa devota a Deus deve apresentar. Não é à toa que, por volta do finalzinho do século XVII, e algo que desenvolveu mais no século XVIII, teve um movimento chamado pietismo. Foi um movimento de cristãos protestantes que, depois de ter passado um pouco da reforma protestante, no luteranismo, sentiram uma vontade, uma intenção de viver suas vidas cristãs de uma forma mais ativa, levar o seu cristianismo de uma forma mais particular. Não é mais só aquela religiosidade, não é só mais aquele nome que eu tenho de cristão porque meu avô era cristão ou coisa parecida. Agora eu tenho uma responsabilidade como seguidor de Cristo. E por isso teve o movimento do pietismo. Pois bem, hoje eu quero compartilhar com os irmãos um pouco daquilo que Jesus nos ensinou sobre a verdadeira piedade. Ou como a gente vai ver no texto que nós leremos logo em breve, as nossas obras de justiça. Como se devem dar essas obras de justiça? Para isso, eu quero ler o Evangelho de Mateus, capítulo 6. A gente vai ler a partir do versículo 1 até o 4 e depois do versículo 16 ao 18. Os irmãos que já tiverem encontrado, eu convido que se coloquem em pé.
estamos lendo aqui o Sermão do Monte, o trecho da Bíblia que a gente está olhando. Nós estamos olhando no relato de Mateus, que vai do capítulo 5, 6 e 7. E esse é o trecho, essa é a coleção de passagens bíblicas que a gente vai usar nesse mês de jovens. Muito bem, diz assim a palavra de Deus, Mateus capítulo 6, a partir do verso 1. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Versículo 2. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Agora, versículo 16. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vem em secreto. E seu Pai que vem em secreto o recompensará. Amém. Os irmãos podem se assentar. Convido os irmãos para uma oração agora. Deus querido, Pai de amor, nós agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu hoje de, como igreja, aprender um pouco mais da Tua Palavra, Pai. Nos ajuda, me conduz nesse momento, Pai, a fim de que eu possa ser Teu porta-voz, que seja de fato o Senhor falando, Pai. Livra-me do erro, Senhor. Livra também os irmãos que estão aqui presentes, ouvindo essa mensagem, de interpretar algo errado ou ter algum entendimento equívoco, Pai querido. São essas as coisas que nós pedimos no precioso nome do Teu Filho Jesus. Amém. O mês de jovens hoje fala sobre as características do seguidor de Jesus. E hoje, lendo o texto, observando o texto que a gente acabou de ler, eu quero fazer a seguinte afirmação para os irmãos. O seguidor de Jesus demonstra sua piedade com ações que agradam a Deus ao invés dos homens. E agora fica a pergunta, poxa vida, como se dão essas ações? Essas ações de piedade que agradam a Deus? A primeira ação que eu quero compartilhar com os irmãos é de fugir do exibicionismo. Comecei falando aqui que a gente tem essa tentação muito grande com as gerações mais atuais. Claro que não isenta as outras pessoas, mas é um pouco mais forte conosco. Comigo é um pouco mais forte, com Pedro eu imagino que seja mais forte do que comigo, porque ele é mais novo, e assim por diante. As coisas só vão crescendo. Permitam-me reler aqui o versículo 1. Tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Essa questão que a gente enxerga, essa questão que a gente vê de um exibicionismo muito, muito forte, na minha opinião, tem um pouco a ver com uma visão de mundo um pouco mais contemporânea. Talvez nem seja uma questão de tecnologias. Eu acho que as redes sociais, as mídias sociais, enfim, elas só acabam fortalecendo um sentimento que já existe. E é um sentimento um tanto quanto recente. Porque de um tempo para cá, a gente percebe que, principalmente na nossa realidade ocidental, o mundo acabou partindo para uma perspectiva, para uma cosmovisão muito mais naturalista, muito mais materialista. O que quer dizer que as únicas coisas que são palpáveis, as únicas coisas que são visíveis são aquelas coisas que a gente consegue analisar de fato, que a gente consegue tirar algo que a gente pode considerar como verdadeiro, até que se prove o contrário. E a questão é que o valor que a gente dá a si mesmo, ou o valor que a gente tem, não é material. O valor que eu tenho não é algo que eu consigo medir num laboratório ou coisa parecida. Então, justamente por isso,
A ênfase do valor que nós encontramos é muito mais naquilo que a gente consegue enxergar. É isso que tem acontecido conosco nos últimos dias. Então a gente fica esperando as pessoas virem atrás de nós para nos elogiar. A gente espera que as pessoas venham atrás de nós para dar um tapinha nas nossas costas. Você fez tal coisa tão bem. Poxa, você é tão bonito. Poxa, você é tão caridoso, é tão piedoso. E a gente encontra o valor das nossas ações e o nosso próprio valor nesse tipo de coisa. Ou na afirmação dos outros, ou na autoafirmação. Inclusive, que uma baita de uma tentação e um baita do problema que nós temos hoje em dia, o problema da autoafirmação. É claro que o que nós estamos vendo aqui com Jesus é o seguinte, não é por causa desse tipo de tentação que nós não devemos compartilhar as coisas boas que nós fazemos nas mídias sociais ou coisas parecidas. Eu já fiz isso. Se vocês olharem no meu Instagram, por exemplo, eu tenho post de ações missionárias que eu participei ou coisas parecidas. A questão não é essa. A questão é que Jesus está nos ensinando que as nossas ações de piedade não devem vir de um lugar, não devem vir com uma intenção diferente da que seja agradar a Deus. Tem uma citação muito interessante. Tem um livro chamado A Imitação de Cristo. Eu não sei quem aqui conhece. O autor chama Tomás de Kempis, e eu estava dando uma olhadinha, e ele diz o seguinte: o que muitas vezes parece caridade é concupiscência. Concupiscência, para as crianças que estão aí, é uma palavra muito esquisita para desejo, ou para vontades erradas. Porque raras vezes a inclinação natural, a vontade própria, a esperança de recompensa, o amor às comodidades deixam de influir em nossas ações. A questão é a seguinte: é difícil mesmo a gente fazer alguma coisa sem procurar algo que não seja uma autovalidação ou validação dos outros. Claro que é difícil. A nossa natureza humana grita, clama. E o que Jesus está falando é isso. Se a gente não busca atenção exclusiva de Deus, é a nossa natureza falando. É bem complexo. Mas, de qualquer forma, isso não nos impede de continuar tentando fazer esse tipo de coisa. Pois bem, se a gente parar para pensar e olhar em algumas histórias bíblicas, a gente conhece alguns exemplos de pessoas que tanto foram reprovadas quanto pessoas que foram aprovadas nesse sentido de serem exibicionistas ou não. E, portanto, serem aprovadas ou não por Deus em suas obras de piedade. Um exemplo que eu gosto de lembrar é aquele que a gente encontra lá em Números capítulo 20. Tem a história de quando os israelitas eles estavam reclamando, murmurando para Moisés e Arão. E eles chegaram falando assim: poxa vida, por que vocês tiraram a gente lá do Egito? Que coisa ruim, aqui não tem água para beber, aqui não tem as frutas, aqui não tem as tâmaras, as coisas que a gente gosta. E Moisés e Arão, eles recebem uma orientação da parte de Deus para resolver isso aí. E Deus ele fala: não, pega aquele cajado ali, e quando você falar, vai sair água da pedra, vai sair água da rocha. E o que é interessante, quando a gente olha no versículo 10 a 13, a gente lê o seguinte: Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse: escutem, rebeldes, será que temos que tirar água dessa rocha para dar a vocês? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que dou a vocês. Essas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor e ele manifestou a sua santidade entre eles. O que nós enxergamos aqui é uma história de Moisés e de Arão praticando exibicionismo, fazendo exatamente isso que Jesus disse para que nós tomássemos cuidado. Quando ele chegou e pegou a vara e disse: será que nós temos que tirar a água da rocha? E foi lá e bateu, fez uma ceninha e bateu na rocha para tirar a água. O que ele estava fazendo era chamar atenção para si mesmo. Era ter algum tipo de atenção dos israelitas para mostrar que ele é o profeta. Essa é a sensação que eu vejo lendo o texto. E por causa disso, as palavras de Jesus se cumprem, obviamente, que
o texto de Mateus é posterior, mas a gente vê as palavras de Jesus se mostrando verdadeiras aqui em Números. Moisés perdeu a recompensa do Pai. Ele não herdou, ele não foi com os israelitas para a terra de Canaã. E se a gente olhar o versículo 21, o capítulo 21, Arão já morre. Então ele também, obviamente, os dois receberam o mesmo castigo. Ultimamente a gente também vê uma coisa muito parecida na nossa sociedade, no mundo corporativo. Tem diversas empresas que fazem esforços imensuráveis para agradar ideologias e movimentos sociais específicos. Eles vão lá, eles mudam a sua logo, mudam a aparência daquilo que é a marca de suas empresas e colocam uma bandeira ou colocam um ícone, alguma coisa parecida, com a intenção de agradar, digamos que uma minoria barulhenta. A recompensa que eles têm é que eles se sentem bem, eles acham que estão fazendo a coisa correta, eles acham que estão apoiando a causa correta, mas eles perdem a recompensa verdadeira. Qual a recompensa verdadeira? A maior parte da clientela, que é tradicional. E por causa disso, eles acabam perdendo a recompensa monetária. Da mesma forma, a gente pode aplicar isso para a nossa vida. Quando a gente chama atenção para nós mesmos, a única recompensa que a gente tem é o nosso próprio ego sendo massageado, seja por nós ou seja por outras pessoas. Mas existem os casos das pessoas que fazem essas ações sem procurar agradar o próprio ego, como foi o caso do apóstolo Paulo. Se a gente dá uma olhada em 1 Coríntios, capítulo 4, os versículos 3 e 4 dizem o seguinte: pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Uma vez eu li um livro muito bacana, curtinho, mas muito bom, recomendo para vocês, que chama Ego Transformado, do Tim Keller. E ele trata basicamente sobre essa passagem, essa perícope de 1 Coríntios. E é interessante a gente olhar o texto de Paulo falando aqui em sua carta, porque o que ele está dizendo aqui é o seguinte: não importa o que você pensa de si mesmo, não importa o que os outros pensam de você, não importa os elogios, não importa os xingamentos, o que importa é que o Senhor é que te julga. A mesma coisa vale para os nossos atos de piedade. Para resumir, em nossa vida de piedade, nós não devemos fazer obra para inglês ver. A gente tem que fazer um negócio bem feito e para servir o seu propósito. Pois bem, a segunda ação que nós devemos tomar em nossa vida de piedade é a de andar de forma discreta. É o raciocínio lógico. Se a primeira ação é a gente não viver se exibindo, não viver no exibicionismo, então a segunda, obviamente, deve ser a de andar de forma discreta. Se a gente voltar ali para o versículo 3 e 4 de Mateus capítulo 6, a gente lê o seguinte: mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Da mesma forma, o versículo 17 e 18 diz o seguinte: ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça às outras que você está jejuando, mas apenas a seu pai, que vem em secreto. E seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Meus irmãos, quando a gente olha para esse texto, quando a gente olha para isso que Jesus está falando, o que a gente está enxergando, o que a gente está observando, na verdade, é um choque de perspectivas, um choque de ideias. Porque se a gente reparar na forma que o judeu pensava antes e pensa até hoje, e a forma que nós cristãos pensamos, a gente tem uma diferença fundamental, principalmente nesse sentido de piedade. Os irmãos devem conhecer, provavelmente do ensino médio, da escola, quando vocês estudaram alguma coisa sobre filosofia, que existe um tipo de professor, ou um tipo de escola, chamada escola peripatética. É uma palavra meio esquisita. Mas, na verdade, é o tipo de ensinamento, o tipo de aprendizado que a gente tem quando a gente vai caminhando e aprendendo.
quando a gente tem um tipo de aplicação, um tipo de procedência em nossa vida. Jesus era um tipo de professor, de mestre, rabino, peripatético. E essa palavra é muito interessante. É muito interessante. Porque se a gente pensa na vivência, que é uma caminhada, na vivência, que é uma aplicação constante daquilo que a gente está aprendendo, tanto os judeus quanto os seguidores de Jesus tentam fazer isso. Os dois tentam caminhar e aplicar. A diferença fundamental que a gente encontra é que os judeus até hoje têm essa perspectiva de que o que torna uma pessoa um genuíno judeu, um genuíno seguidor de Moisés, é seguir os preceitos da lei e as tradições. Em primeiro lugar, eu faço alguma coisa e isso me marca, e isso alcança o meu coração. É muito mais do que o judeu é muito mais de sua identidade sobre o que ele faz do que aquilo que ele acredita. Quando a gente começa a nossa caminhada cristã, é o contrário. Para o cristão, a nossa caminhada é assim. Primeiro a gente acredita. Primeiro eu acredito de todo o coração. Primeiro eu deposito a minha fé, a minha confiança no Senhor, e depois disso, as coisas elas começam a se aplicar na minha vida. Primeiro você precisa nascer de novo. É necessário que primeiro a gente nasça do Espírito. É aquilo que a gente vê no diálogo de Nicodemos com Jesus em João 3. Primeiro a gente nasce do Espírito e então a gente faz parte do reino dos céus. Se a gente dá uma olhada também em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, a gente lê o seguinte: por isso digam, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. É a mesma palavra que eu mostrei para vocês, eu falei dos peripatéticos, aqui a gente nesse vivam, é esse tipo de vivência que é um viver, é um andar, é ter uma procedência de vida. E nesse sentido a gente tem realmente um choque de ideias, um choque de como a gente deve fazer as coisas. Vocês devem lembrar, meus irmãos, que aqui Jesus ele falava com diversos grupos de judeus, mas um dos grupos que era o mais forte, que nós estamos muito acostumados a ouvir, eram os fariseus. E os fariseus tinham esse preceito, eles tinham essa intenção de continuar fazendo as coisas do jeito certo. A gente vai acertar, a gente não pode fazer tal coisa. Vamos fazer uma tradição que garante que a gente não quebre a lei tal. E por causa disso, eles tinham primeiro a intenção, primeiro eles viam a importância de praticar as coisas, de mostrar que estão fazendo o correto. E Jesus está falando que não é assim. Em primeiro lugar, a gente tem que viver. Em primeiro lugar, a gente tem que acreditar. Em primeiro lugar, a gente tem que ter isso como uma realidade dentro dos nossos corações. E depois disso, naturalmente, as coisas vão acontecer. Como a gente leu em Gálatas. Se a gente anda pelo Espírito, aí a gente não vai dar espaço para as obras da carne. É por isso que é preciso nascer de novo. É por isso que é preciso nascer de novo do Espírito e da água, como a gente vê ali em João capítulo 3. E por causa disso, eu acho interessante, e eu confesso que enquanto eu estava planejando, enquanto eu estava programando esse sermão, eu senti o meu coração tanto quanto aquecido de pensar nesse tipo de coisa. Mas cada um de nós, individualmente, agora eu falo com você como indivíduo, reflita e pense no seu coração. Cada um de nós tem um exemplo de pessoas que praticaram atos de piedade, atos de justiça, e não chamaram a atenção das pessoas. A gente consegue lembrar. Talvez você tenha um exemplo na sua família. Talvez você tenha um exemplo dentro do seu grupo de amigos, ou dentro dos irmãos daqui da igreja. Cada um de nós tem um exemplo. E que tipo de coisa essas pessoas podem ter feito? Eu não sei. Mas pode ser que talvez sejam pessoas que não tenham desistido do serviço cristão quando outros desistiram. Pessoas que mantiveram trabalhando de forma discreta, mesmo que outras pessoas estivessem fazendo barulho e apontando para os outros. Isso é louvável. Eu garanto para vocês, essas pessoas que praticaram esses atos de justiça de forma secreta,
receberam sua plena recompensa da parte de Deus. Receberão, recebem, é uma questão de testemunho. Nós temos também o exemplo da mulher que ungiu Jesus. A mulher que ungiu Jesus em Betânia. A gente sabe que a história fica um pouco confusa quando a gente olha os diferentes evangelhos, mas em Mateus a gente lembra da história mais ou menos assim. A mulher veio com um perfume caríssimo para ungir Jesus. E ela foi e derramou o perfume na cabeça de Jesus. E os seguidores, os discípulos de Jesus vieram censurar ela. Falar, o que é isso? Como é que pode? Nossa, esse perfume caríssimo. Se você tivesse guardado, vendido, você podia ter ajudado os pobres e tudo mais. Mas o que eu acho de incrível nessa passagem aqui é que Jesus diz o seguinte: não impeçam ela. Ela fez uma boa obra para comigo. E essa mulher verdadeiramente foi recompensada. Ela não estava procurando atenção. Ela estava agindo de forma discreta, ela não buscava o exibicionismo. Até porque a atenção que ela recebeu da parte daqueles que estavam lá foi uma atenção negativa, não foi uma atenção positiva. E ela verdadeiramente recebeu a sua recompensa da parte do Pai. Por quê? Nós sabemos que Jesus depois diz, em todos os lugares que forem pregar o Evangelho do Reino, a história dessa mulher será contada. E essa mulher é recompensada até hoje. Olha eu aqui falando dela. Aí está a recompensa daqueles que agem de forma discreta. João Batista também fez a sua parte quando, sabendo que o ministério de Jesus estava crescendo, e depois os discípulos dele, de João Batista, perceberam isso e viram que Jesus estava chamando muito mais atenção que João Batista, foram falar com ele e disseram, João, aquele Jesus que você falou, ele também está batizando do outro lado do rio. E tem muito mais gente indo para o lado dele do que do nosso lado. O que a gente faz? Não está certo isso aí. E João, ele solta uma das frases que nós estamos muito acostumados a ouvir, talvez até porque também tem João 3. Ele diz, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Que coisa linda. E João verdadeiramente receberá a sua recompensa. A terceira ação que nós encontramos dentro de nossa vida de piedade é a ação de insistir em fazer atos de piedade corretamente. Até agora vocês me ouviram falando sobre como a gente não pode ficar se exibindo e a gente tem que agir de forma discreta. Mas a questão é que a gente cai numa tentação um tanto quanto forte, é uma tentação bem própria de crente. É uma tentação que acontece mais com a gente mesmo, não teria como ser o contrário. Que é a seguinte, Jesus está falando para a gente, o que Jesus está ensinando nessa passagem, não é simplesmente como não devemos fazer as coisas. Ele tem um chamado para ação, ele tem um call to action. Ele está falando o seguinte para a gente, orem, façam caridade, jejuem, mas façam da forma correta. Qual é a nossa tentação, irmãos? A nossa tentação é de não fazer o bem. Às vezes a tentação de não fazer o bem, de não cometer atos de piedade ou coisa parecida, é muito mais forte do que a tentação de fazer o mal. Mas o que a gente está vendo aqui é que não é isso que a gente deve fazer. A gente deve insistir em fazer o bem. E o Novo Testamento tem algumas palavrinhas a dizer sobre essas coisas. Em primeiro lugar, a gente vê a parábola dos talentos. Eu não vou ler. Os irmãos conhecem. Vem um mestre com seus servos e ele entrega talentos para cada um deles. Cada um com quantidades diferentes. O talento era uma questão monetária, uma forma de medir uma quantidade de dinheiro. E ele dá uma quantidade X para um. Ele dá metade disso para o outro e para o outro dá menos ainda. Para os dois primeiros eles pegam todos aqueles talentos e lhes dão um jeito de aplicá-los de uma forma que seja conveniente. Os dois dobram a quantidade que tinham e o mestre diz, muito bem, mestre, servo bom e fiel.
Foi fiel no muito ou foi fiel no pouco, eu lhe porei sobre muito, eu lhe porei sobre ainda mais. E eles receberam a recompensa porque agiram de acordo com a instrução que receberam. Agora o último decidiu não fazer nada com os talentos que ele recebeu do seu mestre. Ele escondeu, enterrou, porque não queria fazer errado, não queria perder e não queria depois levar um puxão de orelha do mestre. E no final das contas, o que ele tinha foi tirado dele e dado para outro. Nós não temos essa opção. Nós não temos a opção de não fazer o bem. Não fazer o bem é tão significativo quanto fazer o mal. Se dermos uma olhada ali em Tiago, capítulo 4, versículo 17, também muito conhecido, a gente vê o seguinte: portanto, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Ou seja, não fazer o bem é fazer o mal. Pois bem, meus irmãos, também temos a passagem de Efésios, capítulo 2. A gente está muito acostumado com os versículos 8 e 9. Se eu perguntar aqui, provavelmente uma grande parte deve saber recitar de cor. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas a gente tem o versículo 10, e o versículo 10 está na mesma argumentação de Paulo. O versículo 10 está no mesmo suspiro, quando ele diz o seguinte: porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós as praticássemos. Então é mais do que uma questão de simplesmente não fazer o bem, de não fazer errado. Para os irmãos que não sabem, até pouco tempo atrás eu estava cabeludo e barbudo. Eu não fiquei careca e sem barba porque eu quis. Eu estou servindo no exército, graças a Deus eu estou servindo no tiro de guerra, que é um pouco diferente de servir no quartel, o que significa que eu tenho um pouco mais de tempo. E uma das coisas que eu aprendi lá dentro é algo um tanto quanto interessante. Aprendi com o subtenente. Tem 3 tipos de soldado, ou 3 tipos de atirador no meu caso, que é o tiro de guerra. São os exibidos, que são aqueles que ficam chamando a atenção, que podem até acabar quebrando as regras porque eles querem se mostrar para os outros, eles fazem o que não devia, puxam... Já aconteceu comigo, por exemplo, de puxar uma canção, quando a gente está fazendo exercício de corrida, a gente canta algumas canções. E aconteceu dele puxar uma canção que era feita para provocar um tipo de militar que chama paraquedista. E um dos subtenentes é paraquedista, e qual, no final das contas, o que aconteceu com a gente? Todo mundo teve que pagar. Se fosse só 10 flexões, estava bom. Foi um monte de coisa que foi bem puxado. Tivemos que deitar, fazer exercício na poça de água. Enfim, tem esses aí. E esses estão errados, porque eles são exibidos e eles quebram as regras. Tem outro tipo. O segundo tipo são aqueles que são os moitas. Moita é aquele que fica escondido, que evita de fazer o máximo de coisa possível, não se voluntaria, quer ficar na dele para que ninguém repare, para que ele não tenha problemas. E ele também está errado. Não é assim que um soldado padrão deve agir. E por terceiro, consequentemente, tem o soldado padrão, ou o atirador padrão, no meu caso. O atirador padrão é aquele que se voluntaria quando há necessidade de alguma missão. O soldado padrão, é aquele que obedece todas as regras, é aquele que não fica se exibindo, é aquele que sabe seguir toda a ordem unida da forma correta. E no final das contas, os 3 têm o mesmo destino, que é a formatura final. No meu caso, como serviço temporário e obrigatório. A gente vai ter uma formatura no final, uma formatura de encerramento do nosso ano de formação de atirador ou de soldado. E a gente tem a chance de receber um diploma, um prêmio chamado Honra ao Mérito. Eu conversei com o Matheus, o noivo da Emily, acho que não está aqui, né? Está bem. E também conversei com o Gustavo, que agora toca guitarra aqui na Corandel, e os 2 receberam esse prêmio. É o prêmio daquele que foi um atirador, daquele que foi um soldado padrão. Seguiu todas as regras. E no final das contas, eles foram recompensados. Esse é o ponto. No final, a gente recebe a recompensa, não porque a gente deixa de fazer o que é errado,
e não porque a gente é exibido, mas porque nós andamos de acordo com aquilo que nós aprendemos. É isso que nós estamos vendo aqui nas palavras de Jesus. Talvez essa passagem, para nós que estamos aqui, cada caso é um caso, mas provavelmente não se aplica em nossas vidas num sentido de salvação. Jesus está falando muito mais para nós nesse momento no sentido do galardão. No final das contas, a gente tem a chance de, além de tudo, receber uma recompensa da parte do Pai. Claro que essa não é a nossa motivação. Mas aquele que não faz as coisas da forma correta, com certeza vai perder uma parte desse galardão. Ok, meus irmãos, o texto que nós estudamos hoje, ele fala de 3 coisas específicas. Ele fala sobre a esmola, ou sobre os atos de caridade, ele fala sobre oração e ele fala sobre jejum. Nós pulamos a parte da oração, mas de qualquer forma fica o apelo, fica o convite. O que Jesus nos está pedindo aqui, o que ele está aplicando, o foco principal dessa passagem são essas 3 coisas, ainda que não tenha sido minha ênfase. E fica a pergunta para cada um de vocês, e fica a pergunta para mim: nós temos feito essas coisas? Nós temos orado? Nós temos jejuado? Nós temos praticado atos de caridade? Pois bem, meus irmãos, para concluir, eu gostaria de recapitular com vocês. A primeira ação que nós deveríamos seguir para ter uma vida de piedade genuína é a de fugir do exibicionismo. A segunda, a de andar de forma discreta, e a terceira é de insistir em fazer os atos de piedade corretamente. O meu apelo fica aqui para os jovens agora, falando com vocês, já que é o nosso mês. Primeiro, como se aplica essas lições que a gente aprendeu hoje, como elas se aplicam em nossas vidas de jovens? A primeira, aquilo que eu já falei, a tentação do exibicionismo, do chamar a atenção, é muito mais forte para cada um de nós. É muito mais forte. É um dos problemas que a gente tem. Mas, em segundo lugar, eu falo com você aqui como membro da PIB do Braço. Nós estamos passando, atualmente, por um momento decisivo, por um momento de escolha. Talvez isso não se aplique a todos vocês. Alguns de vocês talvez já estejam fazendo isso. Mas a gente tem que decidir se a gente vai simplesmente continuar olhando para aqueles que nós achamos que estão agindo de forma incorreta, dentro da liderança da igreja ou em qualquer outro setor, não sei. A gente vai continuar olhando para eles, apontando o dedo e mostrando: caramba, esses aí são exibidos, ou caramba, eles fazem isso e aquilo. Ou a gente vai agir discretamente. Ou a gente vai insistir em trabalhar, insistir nas necessidades que a nossa igreja tem, mesmo que seja difícil frente a tudo aquilo que a gente enfrenta, a gente vai insistir, a gente vai trabalhar, nós vamos fazer as coisas corretas, porque a nossa igreja precisa. E eu gosto de dizer que a gente precisa começar a pensar nos nossos planos de longo prazo. Acho que, ultimamente, o meio evangélico tem sido um tanto quanto imediatista. Seria bom que nós tivéssemos um planejamento de longo prazo. Isso envolve pôr a mão na massa. E envolve gastar a massa cinzenta, torrar neurônio. A gente precisa de muito esforço. E a dureza. Mas e aí? O que a gente vai fazer? É isso, meus irmãos, que eu gostaria de compartilhar essa noite com cada um de vocês. Eu espero que os irmãos tenham sido edificados. Convido também que depois, quando vocês puderem, dá uma olhadinha nesse trecho completo, desde o versículo 1 até o versículo 18, para que não fique uma lacuna. E eu convido os irmãos a ficar de pé. Não posso deixar de dar o meu feliz Dia dos Pais para cada um dos pais aqui. Agradecer também o Ministério Infantil, que permitiu que as
ficassem. Recebi a proposta da Alessandra das crianças ficarem. Eu acho que foi um presente bacana para os pais terem eles aqui. E obrigado, crianças, que vocês se comportaram e que vocês tiveram paciência comigo. Espero que eu tenha ajudado alguma coisa vocês também, hein? Vamos abaixar as nossas cabeças e orar. Pai querido, Deus de amor, nós temos um pedido a Te fazer nesse momento, Pai, que é pedir que o Senhor nos conduza em verdadeira piedade. É pedir que o Senhor nos ajude, não só nessa noite, mas no nosso caminhar, no nosso viver, a olhar para aquilo que Teu Filho, Jesus, nos ensinou, a olhar para aquilo que Ele demonstrou que é a verdadeira obra de justiça, a verdadeira piedade, e que isso possa ser uma realidade em cada uma de nossas vidas, Pai. Nós sabemos que só é possível fazer isso por causa do novo nascimento. Sabemos que só é possível fazer esse tipo de coisa por causa do Teu Espírito Santo, Pai, que luta constantemente, tem desejos completamente opostos à nossa carne, e que nele nós podemos fazer esses atos de justiça, Pai. Nos ajuda a ter genuíno amor por aqueles que precisam. Nos ajuda a ter genuíno amor por Ti, para que a gente possa se sentir motivado a jejuar, para que nós possamos nos sentir motivados a orar a Ti, Pai, de forma honesta. E peço que, Pai, hoje, a juventude da Primeira Igreja Batista do Brás possa encontrar em Ti o propósito, Pai, encontrar o propósito da piedade que está no serviço cristão. Que cada um de nós tenhamos a iniciativa e a vontade, Pai, de Te servir genuinamente, de pensar no amanhã e tentar encontrar onde a gente se encaixa, Pai. De seguir o exemplo daquelas pessoas que nós já temos visto aqui no nosso meio, de que sofrendo, de que com dificuldades em suas vidas, mantiveram no serviço cristão. Não foram embora quando outros foram, Pai. Nos ajuda a seguir esse exemplo e nos ajuda, Pai, a amar a igreja que nós temos. São essas as coisas que eu peço no Teu precioso nome. Amém.